A lenda de Seiya, o matador de deuses. É essa história que nós vamos acompanhar a partir de agora, na segunda parte do Final Edition dos Cavaleiros do Zodíaco. Vamos pra cima, gente! Vamos elevar o cosmo até o sétimo sentido! Oi, eu sou o Marcelo e sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Volume a Volume. E agora dando continuidade à análise do nosso mangá aqui, do volume 1 dos Cavaleiros do Zodíaco Final Edition. Vamos lá! Então, continuando aqui a análise do volume 1 dos Cavaleiros do Zodíaco. No vídeo anterior nós vimos aqui a batalha do Aioros, fugindo do santuário para poder salvar o bebê Athena. E é o seguinte, eu acredito que essa história aqui, esse capítulo, ele foi mal colocado. Eles colocaram aqui no início do mangá, mas ele deveria ter sido colocado bem mais pra frente. Porque aqui explica muita coisa que agora para quem tá começando não faz muito sentido. Mas depois a gente vai entender, vai compreender, porque aqui acaba revelando alguns mistérios do mangá que só... a gente não tem porque saber agora, mas tudo bem. Colocaram aqui e colocaram, Vou fazer o quê? Mas vamos então começar a história do Seiya, o Cavaleiro de Pegasus. Vamos lá. Então aqui o mangá começa, que esse é o capítulo que foi lançado há 40 anos. Começou com isso aqui. Há aqui um casal de turistas, fazendo fotos, andando pela Grécia aqui. E aí eles de repente ouvem um grande barulho, com um estrondo aqui de alguma coisa caindo. E vão ver o que é, que caiu ali. E encontram um garoto ali no chão caído, um japonês assim como eles. Que o Seiya é japonês. Seiya é um menino órfão de 13 anos de idade e há 6 anos ele está no santuário recebendo um treinamento para se tornar um cavaleiro. E aí o casal quer ajudar ele, mas ele acorda assustado, todo machucado. E aí ele de repente está com medo de alguma coisa, de alguém que está chegando. E aí vem uma figura aqui chegando, toda imponente, e o casal sai correndo. Não, uma assombração, é um fantasma das lendas gregas. E aí vem aqui uma pessoa, uma mulher, andando, e é a mestra do Seiya, é Marin de Águia. Ela é uma amazona de prata. Assim como existem homens, existem mulheres também que lutam pela deusa Athena. E se você olhar aqui no rosto dela, ela usa uma máscara. E por quê? Porque, de acordo com o santuário, a única beleza feminina que deve ser exaltada é o rosto de Athena. Então uma mulher esconde o seu rosto com uma máscara para que apenas a deusa Athena possa ser apreciada. E também por uma outra razão, elas devem esconder o seu rosto, mas isso é um mistério que nós vamos ver mais pra frente. E aí ela ataca o Seiya, que diz que ele é um inútil, que tem que refazer o treinamento, que ele veio parar bem longe, e ela dá um ataque nele e sai voando. Ele diz que não vai refazer o seu treinamento, que está preparado para a batalha do dia seguinte, que é contra um gigante chamado Cassius. Eles vão lutar finalmente pelo direito de ter uma armadura. E aí o Seiya diz que ele está bem preparado, e a Marin quer uma prova disso. Ele então usa todo o seu poder, mostrando o seu cosmo, e dá um soco no chão, e faz um grande estrago. E assim como eu reclamei com One Punch Man, reclamo também com Cavaleiros. Olha só, uma cena bonita, perdida por uma página dupla. Pois é. E aí, volta o casal, que estava escondidinho ali, e de repente eles se deparam com um grande buraco no chão, feito pelo Seiya. E eles contam para um padre da cidade, que aconteceu ali em Atenas, e aí ele diz que eles viram os cavaleiros de Atena, que é muito difícil até para os gregos verem ele, e conta sobre os cavaleiros. E aqui tem a deusa de Atena, que tem ali a deusa Nike em uma mão e o escudo na outra. E ele fala, falando sobre Atena, olha lá. Ela era filha de Zeus, o rei dos deuses do Olimpo, e nasceu vestindo uma armadura completa. Atena era a deusa da guerra, porém, ela nunca apreciou conflitos e lutava apenas para proteger a terra. Atena já teve batalhas contra o feroz e tirânico Ares, enfrentou a guerra contra os titãs e lutou contra Poseidon pelo domínio da terra. E para os mortais, essas guerras santas entre os deuses duravam meses, até mesmo anos. Porém, em meio a esses conflitos, sempre surgiam jovens que lutavam junto de Atena e a protegiam. Eles são os Cavaleiros de Atena. Eles eram jovens de grande coragem e força que vinham de vários lugares do mundo. E para proteger sua deusa, que odiava o uso de armas, eles usavam o corpo como arma para lutar. Seus punhos rasgavam o céu, com apenas um chute abriam fendas na terra.
Mesmo hoje, quando forças do mal ameaçam a paz no mundo, esses guerreiros da esperança aparecem. Entretanto, os Cavaleiros de Atenas são jovens lendários que não aparecem na mitologia grega. E hoje aqui, Ceia e Cássius lutarão pelo direito de usar uma armadura. Eu fico empolgado, né? E aqui tem Ceia e a sua mestra Marin, e China e o seu discípulo Cássius. Aí o grande mestre, que aqui na verdade já é o Saga disfarçado, né? Fala sobre os dois se enfrentarem e tal. E aí a China vem com uma denúncia. Ela diz que o Seiya e a Marin saíram do santuário na noite anterior, o que não é permitido. Mas aí, né, eles ficam bravos, né, e explicam que foi somente um treinamento especial. E aí a China acusa o Seiya de, por ser japonês, ele não poder usar a armadura, que é uma herança dos gregos. Mas aparece um jovem aqui, chamado Aiolia, que diz aqui, né, ninguém nunca disse que um japonês não poderia se tornar um cavaleiro. E nem sempre uma luta tem o mesmo fim, né? E aí o Saga, né, o grande mestre, concorda com ele. É que, na verdade, quem dominar melhor o cosmo será o vencedor. E o que é o cosmo? Né? É a força que existe desde o início do universo, com o Big Bang, que cada pessoa tem dentro de si. Aquele que controlar o cosmo pode ser o vencedor. E aí aqui, né, a luta começa, né, com o Seiya e o Cassius, e o Cassius, como a Marin já disse para o Seiya, ele é cruel, ele arranca orelhas do inimigo, arranca parte dos corpos para torturá-lo. E aí ele ameaça de cortar a orelha do Seiya e realmente uma orelhinha sai voando. Porém, é a orelha do Cassius e não a do Seiya. E aí o Seiya, né, tá ali todo, e o Aiolia tá impressionado com o treinamento que a Marin fez com o Seiya, porque ele demonstra um grande cosmo. E aí o Seiya tá aqui, né, realmente bem ansioso para essa vitória. É bem confiante. E aí aqui, né, eles estão lutando, já é o segundo cosmo, segundo capítulo, né, parte 2 do Cosmo do Seu Coração. E aqui o Cassius, né, impressionado que ele foi capaz de ter uma orelha cortada pelo Seiya, e o Seiya sempre perdeu dele, né, sempre, né, tomou uma surra. E aí o Seiya começa a atacar o Cassius, né, começa a agredir ele com força. E aí a Marin já pensa, né, já lembra, né, de que faz 6 anos, né, que trouxeram o Seiya para o treinamento. E o Seiya e a Marin são japoneses, então acreditaram que a Marin e o Seiya se dariam bem por conta disso. E aí o Seiya, né, veio para a Grécia, disse que tem um segredo, né, que ele não pode revelar porque ele quer a armadura. E a Marin, né, pula ali para cima de uma pedra e dá um golpe para mostrar o seu poder. E aí ela quebra a pedra também, né, facilmente, uma pedrona grande, e deixa o Seiya impressionado. Né, e aí ela fala, né, que ele tem que quebrar uma rocha, né, para se tornar um cavaleiro. É uma condição básica. Se quiser uma armadura, tem que ser capaz de quebrar uma rocha. E o Seiya pequenininho, né, tá impressionado ali. E só volta pro Japão ou como cadáver ou como cavaleiro. E aí mostra já o treinamento, né, ele fazendo flexões numa barra, né, pendurado bem alto acima do mar, né, em cima de rochas ali. Se ele cair, ele vai morrer. E aí realmente, né, o coitado do Seiya cai. A Marin vai lá resgatar o coitadinho na água. E aí ela vê que a constelação de Pegasus é a constelação que está brilhando nesse momento em que ele corre perigo. E aí, né, parte para o treinamento, né, ele tentando quebrar uma rocha ali com a mão, ele só machuca, né? E a Marin diz, né, fala para ele, né, que as pedras, né, as estrelas, tudo que existe no universo é feito de átomos, né? E aí ele explica, né, Seiya, agora concentre o seu poder, concentre todo o espírito do seu corpo, concentre-se em destruir esse único ponto. Concentre-se tudo isso no seu punho. E aí ele dá um socão no chão aqui, já volta, né, para a batalha. Ele abre um grande buraco no chão diante do Cassius aqui, que fica impressionado. E aí todo mundo começa a elogiar ele e tal, e a China fica brava com eles. E a Marin vai lembrando, né, do treinamento enquanto o Seiya e o Cassius lutam, né? O Seiya consegue parar, né, o golpe do Cassius. Olha o tamanho da mão disso aqui, não parar lá. E aí ela, né, lembrando, né, do treinamento, falando sobre o universo, né, tendo sido de uma explosão do Big Bang, né, sobre os cavaleiros, né, terem esse poder também dentro de si. E o Seiya começa a elevar o seu cosmo, deixando impressionado até o Aiolia. Que aqui nesse ponto do mangá a gente não sabe, mas o Aiolia é um cavaleiro de ouro. Mas já no comecinho do mangá aqui já mostra ele como criança, né? Aqui ele, o Aiolia de leão criança, e aqui ele é adulto, né? Mas aqui ainda era um mistério, era um segredo que ele era um cavaleiro de ouro.
E aí o Seiya começa a traçar os 13 pontos da constelação de Pégaso, e nós vemos o seu primeiro golpe poderoso, o Meteoro de Pégasus, que derruba o Cassius de vez. Parte 3, a armadura de Pégasus. E aí o Seiya, né, recebe então a armadura, né, e o direito de se tornar um cavaleiro. Mas o grande mestre avisa uma coisa, né, ele não deve usar à toa essa armadura. Né? Os cavaleiros protegem Atena e a justiça desde os tempos mitológicos. Você só deve usar essa armadura em prol da justiça. Jamais deve usá-la para interesses próprios. E quem fizer o contrário, né, outros cavaleiros vão surgir e matar o traidor. E o Seiya, é claro, né, ele quer ver o seu prêmio, ele quer ver o que ele ganhou, como que é essa armadura. Mas aí a Marin não deixa, né, dar um sustão no coitado. E aí ele explica, né, que essa urna é chamada de Caixa de Pandora. E fala sobre a mitologia, onde Pandora recebeu uma caixa dos deuses, ordem de não abrir. Ela abre e diversos males são espalhados pelo mundo. A China manda os soldados do santuário, né, que são pessoas comuns, mas com um certo poder ali, né, para ajudar a proteger o santuário, além dos cavaleiros. Manda eles atrás do Seiya para pegar de volta a armadura, porque ela acha que ele, por ser japonês, não pode. Mas ela é uma hipócrita, porque a China é italiana. Ela não é grega também. E ela também tem uma armadura de prata. Aí o Seiya e a Marin fogem, né? Mas eles são interceptados pela própria China, que também usa uma máscara. Lembra que eu comentei, né? E aí ela ataca o Seiya já com grande força, né? Com grande ataque. E ela fala, né? Pergunta pra Marin se a Marin vai proteger o Seiya. E tipo assim, não, né? O Seiya que se vire. Ele acabou de receber uma armadura, ele é um cavaleiro também. E aí ele, né, recebeu o ataque da China. É o Garras de Trovão. E aí ele tenta atacar a China, né? Com o Meteoro de Pégaso. Mas para a China isso aqui não é nada, porque ela consegue ver cada um dos golpes do Seiya, que basicamente é uma sequência de socos muito rápido. Olha lá, 85 socos em 1 segundo. A China consegue dar 90 socos, então tem que ser superior a isso. Ela ataca o Seiya mais uma vez, que o Seiya sai voando. E aí ele cai, né, no penhasco ali, na parte mais baixa, e a China resolve ir lá atrás da armadura. E o Seiya, vendo que ele está em perigo, né, seguindo a ordem da Marin, ele resolve então abrir a urna da armadura. E aí ele toma um grande susto, porque quando ele puxa ali a corrente da urna da armadura de Pégaso, e ela se abre, sai uma aura de um Pégaso, né, que é o cavalo alado, ele até grita, é o fantasma. De repente ele percebe o que tem ali, né, que é a armadura de Pégasus. Que ela é diferente do anime, né, olha só a comparação das duas, né. Mas voltando ao mangá, a China então percebe, né, que o Seiya sumiu, e ela sente um grande cosmo, né, e alguma coisa acontece aqui que arranca, né, a ombreira da roupa dela, da armadura. Essa leve armadura, essa proteção que ela usa. E aí ela, né, salta para trás, e o Seiya, né, desapareceu, mas ela sente uma grande cosmo-energia. Chama ele, né, chama por ele, e aí ele aparece, vestindo a armadura de Pégasus. Seiya. E aí ele começa, né, a lutar contra a China, mas a China, né, resolve testar para ver se os dois já são um só. E o Seiya, mesmo usando a armadura, ele começa a apanhar com, né, a Marin só fica de olho e o Seiya só apanhando. E aí ele percebe que a armadura, na verdade, está sendo só uma proteção pesada, mas ele não entende. Porque há alguns minutos atrás, né, quando ele abriu a urna da armadura e viu ela pela primeira vez, ele achou estranho, porque era só uma figura do Pégaso, e não uma armadura. Ele bate nela e percebe que uma parte saiu, se soltou, e ele percebe que ela encaixa direitinho no braço dele. Então ele veste cada peça da armadura, né, em seu corpo, que é uma proteção básica ali para proteger o seu corpo. E aí ele veste a armadura pela primeira vez. Então ele sente uma grande força em seu corpo. Ele é ali meio que só para testar, ele dá um golpe, né, no ar, e houve um barulho distante, que nesse momento foi quando a China recebeu aquele golpe que arrancou a ombreira da roupa de treinamento dela. Mas o Seiya não entende por que naquela hora ele se sentiu tão poderoso e agora a armadura está pesada e parece que não serve de nada. E aí ele começa a apanhar e começa a se questionar, né, e tal. E a Marin explica, né, a Marin e a China explicam que ele tem que elevar o seu cosmo, tem que, né, fazer um pouco mais de esforço. E aí ele não revida, porque o Seiya é muito cavalheiro, né, que você é uma mulher, China, então eu não vou atacar você. Ah, que educado.
Mas a China não tá nem aí, vai matar o Seiya. Quando ela levanta a mão para atacar, aparecem os soldados do santuário, né, os discípulos da China, que decidem, né, dar um jeito no Seiya e começam a bater nele. E aí vem uma cena muito emocionante, né, que esses caras vão pegar o Seiya e vem uma folhinha, cai no ombro dele e pega fogo. Eles ficam impressionados, e aí o Seiya levanta com toda a força, com todo o ódio, com todo o cosmo elevado, e não poupa eles por eles serem homens, então ataca com o meteoro de Pegasus, derrubando todos eles. Mas aqui colocaram, me dê sua força Pegasus, que é o que o Seiya grita no anime, na versão da época da TV Manchete. E JBC, por que você e todo mundo sempre trata tão mal os Cavaleiros do Zodíaco? Não entendo. E aí a China tá ali, né, de olho na luta, e aí de repente o ataque do Seiya partiu a máscara dela ao meio, revelando seu belo rosto. E aí o Seiya fica impressionado, né? Pensei que tinha uma cara parecida com um demônio. Porque ela é brava demais, então ele achou que ela era feia. E a China fala, né, que vai, da próxima vez, encontrar o Seiya com a armadura, eles vão lutar sério. E aí o Seiya, né, finalmente pode ir embora para o Japão. E aí ele pede pra Marin, né, mostra seu rosto então. E aí se você mostrar seu rosto, eu conto o que eu vi, o que eu vou fazer com a armadura no Japão. Aí ela aparentemente mostra o rosto pro Seiya, mas o Seiya depois parece que esqueceu disso. Eu não sei se ele realmente contou pra ela o que vai fazer, mas ele tá indo embora e eu não sei qual o sentido de subir nessa coluna. Será só atravessar. Sei lá. O Kurumada resolveu desenhar isso e acabou. Desenhou e vamos embora. E aí vamos para a quarta parte, né? A Armadura de Ouro. Que aí a partir daqui já termina esse primeiro volume. Nós vamos para o volume 2 da editora Conrad. Que aí já no Japão é mostrado, né, uma outra urna de armadura, né, mais uma caixa de Pandora com essa cobra, que é a urna da armadura de Hydra. E aí tá tendo aqui, né, uma palestra, né, onde tem esse carequinha aqui, o Tatsumi, uma moça misteriosa. E aí tem ali, em Tóquio, né, a mansão Kido, lá no Japão. Que aí o Tatsumi começa a mostrar, né, algumas crateras, algumas pedras quebradas, para uma equipe de reportagem, né. Chamaram vários repórteres para fazer um anúncio de alguma coisa misteriosa. E aí o Tatsumi explica que essas pedras, esses buracos, são frutos de trabalho de cavaleiros, né, que eles, né, atingem uma grande velocidade, mete 1, né, e por aí vai. E aí, né, fala que esses cavaleiros vão se envolver em um torneio. Eles perguntam, né, sobre o que é esse torneio, então aquela moça misteriosa aparece, que é Saori Kido, que é neta do falecido Mitsumasa Kido. E ela começa a explicar que o avô dela gostava de artes marciais, né, gostava de lutas, né, e aí ele viajava o mundo procurando por estilos de combate desconhecidos. E um dia meu avô recebeu uma certa caixa. Né, ele descobriu a existência dos cavaleiros e por causa dessa caixa, então começou um plano ousado. Ele reuniu 100 órfãos do país inteiro e os enviou para vários lugares do mundo. A missão deles era se tornar cavaleiro. Então catou um monte de moleque pobre e mandou para o treinamento de cavaleiro. E só 10 que ainda tinham contato 6 anos depois. Ou seja, 90 crianças morreram por conta de um egoísmo de um velho sem vergonha. E aí, desses 10, 7 urnas de armadura já estavam de volta no Japão. E são as armaduras de dragão, Andrômeda, unicórnio, urso, hidra, leão menor e lobo. E aí, né, essas armaduras estão ali. E a Saori fala que vai ter batalhas, né, entre esses cavaleiros. Teremos batalhas de cavaleiros aqui no Japão. E aí pergunta, né, tá, mas você não tá a troco do quê? Porque essa armadura aí, né, falou que o seu avô recebeu uma caixa, mas que caixa é? E aí acontece alguma coisa que a Saori começa a explicar sobre os cavaleiros, sobre as constelações, sobre as armaduras e sobre as armaduras de ouro, né, que são dos 12 signos. E aí então mostra a urna que o avô dela recebeu, que é a armadura de Sagitário, que é esse aqui o prêmio que os cavaleiros vão ganhar, né, quem vencer o torneio. E aí ele chega, o cavaleiro de Pégasus, Seiya. Tadã! E aí o Seiya, né, ele não quer saber de lutar nem nada, ele quer saber da promessa que foi feita a ele, que se ele voltasse para o Japão com a armadura, ele voltaria a ver a irmã dele. E aí aparece o outro cavaleiro, né, o Jabu de unicórnio, que aí reclama do Seiya, né, tá fazendo muito barulho, e aparece o Jabu, que é meio parecidão com o Seiya, né, mas tem um gênio também igualmente difícil, mas é um cara chato pra caramba.
E aí os dois começam a brigar, porque o Seiya não gosta da Saori e o Jabu sempre agiu como um cachorrinho, né? Aqui quando eles eram crianças, né, a Saori era muito mimada e fazia o que queria, o que não queria com eles. Queria brincar de cavalinho, queria que o Seiya fosse o cavalo dela. E o Jabu, olha lá, ele se coloca de quatro e fala, ai, sobe nas minhas costas, não sei o quê. E a Saori vai, sobe nele e começa a agredir ele com um chicotinho e tal. E depois ele fica lá todo machucado e o Seiya tirando sarro dele. E mesmo depois de todo esse tempo, né, os dois ainda conseguem se detestar. E agora, né, cada um como cavaleiro, eles vão querer lutar, mas a Saori manda ele sossegar o facho e lutar no torneio. E a Saori explica que a irmã do Seiya, né, a Seika, desapareceu no dia que ele foi levado embora para a Grécia, né, para fazer seu treinamento. Né, o carro indo embora, né, os dois se chamando, e aí a Seika cai no chão e o Seiya nunca mais a vê. E a Saori fala, não, se você quer que a gente encontre a sua irmã, luta no torneio, vença, e a gente usa todo o poder que a nossa fundação tem para encontrar a sua irmã. E aí o Jabu fala, então, né, já que ele vai fazer isso, então é bom que ele deixe a urna aqui. E aí, né, ele acaba deixando a urna, mas não sem antes atacar o Jabu. Né, e rasga toda a roupa dele, um telão que estava ali, e a parede acabam destruídos com o ataque do Seiya, que o Jabu nem percebeu de onde vem. Aí o Seiya, né, vai embora, deixa a urna de Pegasus ali, e vai embora, chateado, triste, coitado. E aí a Guerra Galáctica. E aí começa, né, o torneio entre os cavaleiros, mesmo com 7, né? E aí o Seiya, né, vai no orfanato, onde ele cresceu, né, onde ele vivia com a irmã dele e a amiga dele. Trabalha lá ainda, né, a Mino. E aí ela fala, né, incentiva o Seiya a participar do torneio, porque aí a irmã dele, mesmo onde ela estiver, ela vai ver o irmão e vai atrás dele. E aí começa o torneio, né, que é um grande evento, né, que chamou a atenção do mundo inteiro. Construiu uma arena parecida com o Coliseu da Grécia, né? Olha lá. E aí ele tem um teto que se fecha, né, fica todo estrelado. E aí tem uns painéis ali que aparecem, né, para falar sobre o torneio. E é um torneio simples, né, feito em chaves, né, e mostra ali o prêmio, que é a armadura de ouro de Sagitário. E a Saori aparece ali toda poderosa e tal. E aí ela faz ali, né, a explicação e do báculo dela saem algumas estrelas ali, algumas estrelas cadentes que são algumas esferas, né, que têm letras para indicar o sorteio que é feito com os cavaleiros. E aqui nós vemos os cavaleiros pela primeira vez. Nós temos 7 cavaleiros aqui. Que aí, assim como o Seiya, né, eles também passaram por um treinamento difícil em várias partes do mundo. E agora eles vão se enfrentar. E aí, de acordo com a tabela, né, o Seiya de Pegasus vai enfrentar o Cavaleiro de Urso, né, que ele vai encostar no Seiya e o Seiya também está quente, assim como aconteceu lá com os soldados no santuário. E aí o Seiya começa a luta contra a Gek de Urso, né, e o Seiya começa atacando. E aqui nós temos uma coisa que só aparece aqui, depois ninguém lembra mais, que é uma precisão não, uma tabela aqui mostrando a pressão dos golpes, né, numa medição chamada KGW, que só existe nesse mangá. E aí o Seiya e o Gek vão lutando. O Gek fala que ele matou muitos ursos, né, com esse ataque, né, porque foi o treinamento dele no Canadá. E o Seiya fica ali se debatendo para se livrar e não consegue. E ele lembra do treinamento com a Marin, né, e aí vai pensando e refletindo e descobre que ele tem que atacar a arma do seu inimigo, que são os braços. Ele então começa a apertar o braço do Gek, e aí tem uma pressão aqui, ó, de 3.000 kGW. E de repente alguma coisa vai quebrar, porque se essa pressão é a pressão que ele está fazendo no pescoço do Seiya, vai quebrar. Alguma coisa quebra, mas não é o pescoço, e sim a armadura de urso. O Seiya com as mãos nuas consegue quebrar a armadura. Então ele dá um grande chute no Gek, derrotando ele. O Seiya quebra os braços da armadura e dá um chute. E a armadura de urso, a armadura de bronze do urso vira um farelo. E o Seiya é declarado então vencedor. Né? E o Tatsumi fica ali, né? O mordomo fica impressionado, né? Que é como se fosse uma afronta. E os outros cavaleiros ficam ali analisando a situação e refletindo que tem um grande oponente pela frente, todos em busca da armadura de Sagitário. Né? E o Seiya falando que quem vai ser o dono vai ser ele. E mostra ali, né, a sombra de todos os cavaleiros, inclusive de Fênix e Cisne, que ainda não apareceram no local. E aí nós temos uma das coisas mais fantásticas que tem em Cavaleiros do Zodíaco, que é o esquema de armaduras.
Que aqui nós temos a armadura de Pégaso, né, mostrando aqui o cavalo alado, e o esquema de montagem, né, que é o que acontece com a armadura, como que é mexida cada peça para proteger o corpo do cavaleiro. Olha só. Isso aqui é muito legal. E aí nós temos aqui o Seiya, aqui a imagem da capa, a imagem da armadura, que aqui é uma terceira versão da armadura de Pégaso, que ela vai evoluindo de acordo com as batalhas. Aqui o Seiya novamente, e a data da compra do meu mangá. E sim, eu tenho um carimbo. Depois eu vou mostrar ele para vocês. E aqui, né, o editorial do mangá. Né, e aqui, pare, você está começando a ler seu mangá pelo lado errado. Lembra que eu comentei, né? Sobre a ordem de leitura dos mangás? Olha lá. É seguindo esses balãozinhos aqui. E é isso aí. Cavaleiros do Zodíaco Final Edition. E é isso aí, pessoal. Essa é a análise do primeiro volume de Cavaleiros do Zodíaco. Logo, logo vem o segundo. E qual é o personagem favorito de vocês aqui nesse mangá? Já apareceu aqui nessa história? Ainda não? Algum cavaleiro de bronze, cavaleiro de ouro? E é isso aí, pessoal. Essa foi a análise do primeiro volume do mangá. Logo, logo vem o segundo. E eu quero saber de vocês. Qual é o personagem favorito de Cavaleiros do Zodíaco? Você já tinha lido o mangá? Conhece só do anime? É da época da Manchete, da Bandeirantes, do Cartoon Network? Por onde que você conheceu os Cavaleiros do Zodíaco? Ou você está conhecendo aqui pelo nosso canal, hein? Coloque aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. Né, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, se inscreve lá também no meu Instagram, tá bem legal, coloco coisas lá que eu não coloco aqui no YouTube. É isso aí. E uma dica para vocês, leiam de tudo. Não só, né, mangás, né, leiam também gibis da Turma da Mônica, leiam livros clássicos, né, literatura nacional é importante, é divertida. Divertida nem tanto, né? Mas agrega muito, né, a leitura, o conhecimento, né, leiam livros, leiam revistas, né, não fica só lendo comentário no Instagram e no Facebook, né, lendo postagens lá, lendo a vida dos famosos, não. Leiam coisas interessantes, coisas que vão realmente agregar na sua vida, tá? E também leiam a Bíblia, tenham uma fé. Cavaleiros do Zodíaco fala sobre a deusa Atena, mas a gente sabe que mitologia é uma coisa, né? Mas a fé do dia a dia, aqui fora do canal do YouTube, fora da internet, a vida é muito importante. Ter fé em Deus, ter uma fé, né, é importantíssimo. Então, leia a Bíblia, busque conhecer mais sobre a sua fé, sobre a sua igreja, tá? Independente se você é católico ou de outra religião, ter fé é importante, faz muita diferença na vida, tá bom? São costumes, agora a gente está perto do Natal, né, que nós celebramos o nascimento do Cristo. Então, vamos lá, pessoal. Leiam bastante. E apesar de né, ser legal, né, quem nunca quis ter uma armadura de ouro, né, para defender Atena, né? Mas Atena não existe. Mas o Cristo vive, o Cristo reina, ele está ao nosso redor, a cada dia ele nos acompanha, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo e corações ao alto!